É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer de coração o convite da pastora Dani, do pastor Felipe. Eu estou muito honrada em estar aqui com vocês. Nós, durante nossa vida, vamos vivendo experiências e nós vamos nos aprisionando a essas experiências. Então, uma falta paterna que você teve, ou um pai alcoólatra que você teve, ou uma mãe que te rejeitou, ou uma vida difícil que você teve, ou um casamento difícil, a gente vai se aprisionando. A gente fala que perdoa, mas a gente fala que perdoa da boca para fora, porque a gente está dentro da igreja e a gente sabe que a gente não pode guardar mágoa, rancor. Mas quem sabe o que está lá dentro? Existe uma prisão em que a gente vive que é uma das maiores, que é o auto-engano. Se fosse para eu falar aqui sobre prisões, eu ficaria até amanhã falando inúmeras cadeias. Só que a gente, como cristão, a gente não se dá conta que isso exista. A gente, poxa, estou na igreja, estou fazendo tudo certinho, dou lá meu dízimo, dou lá minha oferta, ajudo, trabalho até no ministério disso ou daquilo, fico na porta, atendo, trabalho no ministério infantil, canto. Então eu não preciso dessa cura, eu não preciso dessa liberdade, porque quando eu aceitei Jesus, eu aceitei a cruz, né? E a cruz não é liberdade. Mas tem aquela diferença que eu disse, de a gente ser apenas admirador e de nós de fato sermos seguidores. Quando nós entendemos de fato o que é a cruz, e nós aceitamos a cruz para nós, especificamente esse trabalhar de Deus em nós, aí realmente a mensagem de Jesus começa a ter efeito dentro de nós. A adoração, ela é apenas uma extensão da sua vida com Deus na intimidade. A adoração é quando você, mulher, lava a louça, quando você, mulher, cuida dos seus filhos, quando você, homem, sai para trabalhar, quando você está dirigindo. A adoração não é apenas cantar, e é a adoração que é uma das nossas maiores armas. Quando nós estamos no dia mal, quando o barco está balançando, quando tudo se levanta contra nós, quando parece que a gente vai naufragar, é a adoração que nos sustenta. E às vezes você não precisa nem cantar, mas você precisa viver. Você está fazendo o que você está fazendo naquele momento, mesmo quando tudo está desmoronando, mesmo quando tudo parece que diz não. E aí você tem que lembrar daquilo que você canta, que você vai adorar ao Senhor, não importam as circunstâncias, que o teu Deus é grande, que Ele te defende, e você vai viver aquilo que de fato você canta. Então Deus tem grandes coisas para a sua vida. Creia somente, viva o hoje, cada degrau que você está, e o amanhã Ele fará. Outra prisão que nós vivemos é o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Mas não foi assim que eu aprendi, mas não foi assim que eu recebi. E aí como que vai ser? E muitas vezes nós ficamos preocupados com a aprovação do outro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E uma grande cadeia que nós também ficamos aprisionados é a religião. A minha história inclui... Se eu vou contar aqui para vocês vão chorar, falar, puxa, coitada, que história difícil, nossa. Mas enquanto eu também achava que era uma coitada, que minha história era difícil, não havia mudança na minha vida. Alguma coisa está errada, gente. Se você vem para a igreja toda semana e você diz que serve a Cristo e a tua vida não muda, alguma coisa está errada. Quando eu falo de mudança de vida, eu não estou falando de dinheiro. Vem para Jesus que você vai ter um carro zero, que você, nossa, agora vai começar a transbordar, vai parar mais dinheiro na sua vida. Se Ele quiser fazer assim, amém. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de vida abundante. Amém. Aquela vida abundante que a palavra de Deus nos ensina. Eu estou dizendo daquilo que a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, como que você está aguentando isso? A pessoa sabe o que você está passando. De repente a pessoa está com câncer, a pessoa está passando por uma separação, ou o filho está nas drogas, a pessoa está passando uma situação que você não sabe como ela está de pé. E quem está à volta fala assim, o que está acontecendo? Por que essa mulher consegue passar desse jeito? Por que esse homem consegue ficar tão calmo desse jeito? O que você tem de diferente? Eu quero que você tenha. Você não precisa, gente, ficar pregando com uma Bíblia debaixo do braço, sendo um crente chato. Vai pra igreja, senão você vai pro inferno. Porque você é ímpio, porque você é isso. Aí só porque a pessoa é diferente de você, então você não vai conversar com ela. Ei, igreja, a palavra igreja significa
fica, chamados para fora, não dentro. Aqui a gente recebe, aqui a gente é abastecido, aqui a gente é trabalhado, aqui a gente é curado, aqui a gente é ministrado para a gente levar para o outro. Amém. Mas como a gente vai levar para o outro se o que a gente recebe é tão superficial? Foi tão maravilhoso esse momento de adoração aqui, não foi? Foi uma delícia, foi muito bom. Mas e amanhã? O que vai ter dentro de você disso que você recebeu hoje? E na terça-feira? Já está chutando cachorro, já está xingando a vizinha, já está falando mal da sogra? Nós temos que viver uma vida baseada em quem Cristo é. Amém. E Cristo nos ensina a sermos amorosos, a sermos pacientes, a sermos doadores. Gente, de verdade, chega dessa coisa de eu vou para a igreja para receber minha bênção na semana. Porque senão, olha como vai ser, né? Já sabe, o devorador vai roubar tudo. Você não tem que dar o dízimo com medo do devorador. Você tem que dar o dízimo em gratidão a Deus pelo muito que Ele fez. Gente, tudo que vocês fizerem aqui na igreja, seja financeiro, seja em ação, seja em tempo, tem que ser por amor a Cristo. Não pode ser com o pastor não, gente. Não pode, porque homem é falha. Amanhã depois o pastor fala um não para você. Você às vezes está dando com intenção errada no teu coração. Tem gente que vem assim e exibe o envelope, né? Tipo, pastor, você está vendo aí que eu estou dando, né? Porque eu estou pleiteando aí uma vaga aí de um ministério. Então você vê que eu sou fiel. Deus, Ele não está preocupado com as tuas ações. Ele está preocupado com as tuas motivações. A ação é muito bonito. Você vem aqui, você levanta a mão, você dá glória a Deus, aleluia. Você pode voltar, sapatear, fazer o que for. O povo olha pra você e fala, gente, aquela mulher acredita, aquele homem tão homem de Deus. Será? Lá, no teu secreto, lá onde ninguém vê, será que você é um homem e uma mulher de Deus? Na hora que o teu marido fala algo pra você, como que você responde, mulher? A Eva vem com tudo, né? E aí, o processo mais difícil na nossa vida é o processo da desconstrução do nosso eu. O que é a desconstrução do nosso eu? É tudo aquilo que a gente recebeu, seja dentro de casa, a cultura, o ensinamento, seja a parte religiosa. Muitas vezes nós precisamos ser desconstruídos daquilo que foi construído erradamente em nós, sabia? Eu desde pequena, gente, sempre gostei muito de servir. Eu amava vir à igreja, limpar banheiro, fazer o que fosse. A minha mãe era assim. A minha mãe, ela era esse exemplo de serva. Se desse um serviço para minha mãe na igreja, era a alegria dela. O que fosse para ela fazia com gosto e ela fazia o melhor. Ela dava o melhor. Mas ela dava o melhor para os de fora. E dentro de casa não tinha o melhor. Ela aconselhava os adolescentes da igreja. Mas dentro de casa, a adolescente que estava morrendo emocionalmente, ela não tinha olhar. Mulher, homem, o teu primeiro ministério é a tua família. Antes de ser aqui na igreja, antes de você estar numa porta, antes de você estar varrendo, antes de você estar fazendo qualquer coisa, o teu ministério é o teu marido, é a tua esposa, são os teus filhos. Tem muitos filhos que falam assim, eu quero o pai lá da igreja. Sabe? Não é o pai Deus não, tá? É o pai mesmo. Porque lá ele tão bonzinho comigo. Na hora que ele está lá na frente do pastor, oi querido, vai para lá, bebê, né? Em casa, acabou, que derrama, né? Que derrama de você. A gente percebe do que a gente está cheio quando as pessoas esbarram na gente, cutuca a gente. É aí que a gente vê outra prisão emocional, as emoções. Passa um carro e te corta. Qual é a tua reação? O que você vai falar? Jesus te abençoe! Será que você vai falar isso? O que vem na hora? Alguém vem te falar alguma coisa. Fulana falou isso de você. Vou lá, vou acabar com ela. Porque eu preciso resolver essa situação. O que ela está pensando de falar isso de mim? Qual é a tua reação quando você é espremida, quando você é cutucada? Quando você é cutucado, quando você é espremido? Quando o teu chefe te dá uma ordem? Quando a tua mulher fala alguma coisa para você, homem? Qual é a tua reação?
Nós precisamos começar a avaliar quais são as nossas ações, quais são as nossas motivações, quais são as coisas que estão por trás, onde a gente não consegue ver. E são essas algumas das prisões espirituais que nós nos encontramos. O orgulho. Você entra pela porta, fulana nem me cumprimentou, o pastor nem pegou na minha mão, a pastora estava lá conversando com aquela outra lá, porque, claro, o dízimo dela é maior, né? Às vezes a gente pensa assim. Você vem para a igreja querendo só receber. Você vem para a igreja querendo que o irmão na porta te cumprimente, que a pastora te abrace, receber a bênção. Vem com aquela expressão, né? Vem com um saco de presente para eu receber. E aí Jesus diz que Ele deu. E a palavra diz que a gente é muito mais feliz quando a gente dá do que a gente recebe. E a gente só fica em busca do querer. Quando a gente só quer, o que acontece com a gente? A nossa fé fica uma fé fraca, uma fé emocional, uma fé baseada no que aí, se Deus não fizer, o que vai acontecer? Você vai largar da igreja. O pior, gente, não é largar da igreja, porque a igreja é uma instituição que ela é formada por pessoas que estão aqui com um único propósito: para adorar a Deus, para servir, para crescer, para amadurecer. Deve ser esse o propósito, para levar para o outro e trazer mais pessoas para cá, para conhecer o Cristo vivo. Esse é o propósito. Então a igreja tem uma em cada esquina. Então você sai daqui, entra na outra. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas se ferem com a igreja, com líderes, ou com o próprio Deus, porque Deus não deu, porque Deus não fez, e você se desliga de Deus. E você fala, também não quero saber de mais nada. Mas Deus, Ele já deu tudo o que você precisa. Sabia? Sabia que Ele já deu tudo o que você precisa? Existe uma passagem que diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Por que você ainda não acessou? Começa a avaliar o porquê que você não acessou. Começa a avaliar o porquê que você ainda não chegou aonde você quer chegar. Primeiro, será que esse é o propósito de Deus para a tua vida? Será que essa é a vontade de Deus para a tua vida? Será que esse é o sonho de Deus para a tua vida? Porque a gente vai assim, né, gente? A gente vem tudo pronto, né? Assim, Deus, ó, é assim, abençoa isso, abençoa aquilo, aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo, aí o Senhor abençoa. Você parou para perguntar para Deus se aquilo é plano dele para a sua vida? A gente tem medo de fazer orações assim. Alinhe a minha vontade com a tua, alinhe o meu desejo com o teu, alinhe os meus sonhos com o teu, alinhe o meu querer com o teu. Por quê? Porque daí aquela que está namorando com um rapazinho, aí Deus fala, isso aí não está nos planos que eu tenho para você não, você vai ter que largar o namorado. E aí? Vai colocar em prática? Vai fazer? Ou então você está num emprego que não é aquilo que Deus tem para você, que tem uma outra coisa. Você vai obedecer a Deus? Então são orações perigosas. Mas são orações libertadoras. Porque você só vai conseguir de fato viver a plenitude do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Tá tudo bom, gente. Pode estar caindo o mundo. Não estou dizendo que você vai estar rindo. Ninguém fica tonto passando por uma dificuldade. Ah, eu sou crente, é porque eu sou crente. Estou falando isso. Eu estou falando o quê? Você está passando uma situação difícil, você tem que colocar tudo isso diante de Deus. Você tem que abrir o teu coração para Ele. Você tem que se rasgar na presença dEle. Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus que vai além do domingo, que vai além das campanhas. Tem que transbordar de você. A tua adoração reflete o que você vive no teu quarto, na tua intimidade. A tua vida com o teu marido, a tua vida com os teus filhos, a tua vida com a tua esposa, a tua vida no teu trabalho com os teus funcionários, com o seu patrão. É reflexo do que você vive com Deus na tua intimidade. Então, se você tem intimidade com Deus, isso vai refletir. Por mais que o negócio esteja difícil, você vai sentir que Deus está com você. Mas como você vai conseguir esse sustento? Através da palavra de Deus. Ela é quem vai te sustentar no dia mau. O Espírito Santo de Deus vai trazer à sua memória aquilo que você precisa. Exatamente o que você precisa no dia mau. Quando você não souber o que fazer, o Espírito Santo vai trazer, ele vai sussurrar no seu ouvido, ele vai colocar aquela certeza no coração. Mas por quê? Porque você leu, porque você esteve na presença dele, porque você buscou, porque você confiou, porque você dependeu dele. Não do pastor, gente.
Gente, a profissão de pastor hoje em dia está cada vez mais assim, sendo algo que tem adoecido na alma do pastor. Ele não dá conta de carregar todo mundo, gente. Ele é uma pessoa que é uma ponte que liga você ao bom pastor que é Cristo. Ele é uma figura que representa aqui na terra uma certa autoridade, mas que vai ensinar você a depender daquele que é o único. Ele é o ungido, ele é aquele maravilhoso, ele é aquele que sabe de todas as coisas. O pastor não sabe. Ele pode te conduzir, ele pode te ouvir, ele pode te ajudar, mas você não consegue fazer nada sem o pastor. E aí o pastor não te atende, você fica de bico, você fica de cara feia. Também não vou naquela igreja, porque ninguém... Eu faltei em 3 domingos, ninguém foi na minha casa. Ninguém foi na minha casa perguntar se eu estava doente, qual era o problema. Eu vivia assim, gente. Eu vivia querendo por causa das minhas faltas do passado. Então eu não tinha consciência que os meus comportamentos, eles estavam ligados ao que eu havia vivenciado. Então é necessário a gente permitir que o Senhor comece a mostrar para nós quem nós somos de verdade. Então vamos lá para a palavra em João 8, a partir do verso 31. A versão que eu vou ler é a NVI. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Até aí. Com quem Jesus estava falando? Judeus. O que os judeus falaram para Jesus? Não, a gente não precisa ser liberto, porque a gente não é escravo. A nossa consciência muitas vezes dentro da igreja é isso. Não preciso de cura, eu estou na igreja. Eu trabalho hoje com um aconselhamento específico nessa área de cura emocional. Tem pessoas que vêm buscar ajuda para o marido, para a filha, para a mãe, para a sogra. E aí, principalmente quando é mãe que vem buscar ajuda para a filha, na hora eu já vejo que o problema começa na mãe. Não tem como eu tratar a filha se eu não tratar a mãe primeiro, porque o que está acontecendo com a filha é decorrência da doença emocional da mãe. Aí você fala para a mãe: não, primeiro quem precisa de cura é você. Eu não preciso de cura. Eu estou há 30 anos na igreja. Eu sou uma mulher de Deus. Pronto, o que eu vou falar? Então tá. Nós muitas vezes nos auto-enganamos. Nós muitas vezes achamos que porque a gente faz tudo certinho, vem as campanhas, faz tudo bonitinho, cumpre a tabela, então eu não preciso. Engano. É um auto-engano. E o que Jesus diz aqui? Que se eles conhecerem a verdade, é exatamente a verdade que vai libertar. Porque nós vivemos pecando e somos escravos do pecado. Ah não peco não. Sabe por quê? Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão. Só de vez em quando eu estou jogando futebol. Aí, depois eu peço perdão, né, antes da ceia, né, para eu poder tomar a ceia em paz, né? Ou então eu nem tomo a ceia também, porque eu estou em pecado. Eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, não traio meu marido, não traio minha mulher, tá tudo beleza, não... Pecado. Gente, o significado da palavra pecado significa errar o alvo. Quando você vai contra os planos que Deus tem para a sua vida, você está errando o alvo, você está pecando. Quando você senta para pegar uma irmã e fala assim: tô sabendo? Nossa, minha filha dela 15 anos engravidou, né? Tá nem minha lá, né? Não estou falando de você orar, tá? O que você está fazendo? Você está errando o alvo de Deus para a sua vida. Depois você não sabe por que você não alcança aquilo que já está liberado para você. Quando você, mulher, o teu marido fala uma coisa, você: por que eu tenho mais que você? Por que eu isso? Por que eu aquilo? Por que... Você está errando o alvo de Deus para a sua vida. Você está indo contra os planos de Deus para a sua vida. Quando você, marido, não ama a sua esposa, fica de segredinho no celular, coloca senha em celular.
Gente, hoje a internet é muito boa, mas ela está separando as pessoas. As pessoas estão envoltas num mundo particular, porque elas não têm coragem de lidar com as suas verdades. É muito difícil, de verdade, a gente entender quem a gente é, dói. Quando a gente começa a ver quem a gente é, dói. Mas aqui a gente precisa entender duas verdades. A primeira verdade, que vocês nunca podem esquecer, quem vocês são. Vocês não são pastor, ou dona de casa, ou recepcionista, ou professora, ou advogado. Não. Vocês são filhos amados de Deus. Vocês fazem parte da família de Deus. Essa é a identidade de vocês. Agora vamos lá. Quem aqui é pai e mãe? Maioria, né? Você ama o teu filho incondicionalmente. Você sabe o que é esse amor. Você daria a vida pelo teu filho, não é verdade? Quando o teu filho erra, quando ele falha com você, você exclui ele? Você expulsa ele da tua casa? Você fala, agora eu não quero mais saber de você? Não. Você vai conversar, você vai corrigir, você vai ensinar, você vai mostrar o caminho, mas você não vai deserdar o teu filho. Pelo menos é isso que você deve fazer. A mesma coisa acontece de Deus conosco. Deus não ama você mais ou menos de acordo com o teu comportamento. Então, quanto mais eu venho para a igreja, quanto mais eu faço tudo certinho, enquanto o certinho na tua cabeça, que você acha que é certinho, as regras que são impostas, que você acha que está dentro do padrão religioso e está aceito e pronto. Mas de fato lá dentro está cheio de inveja no seu coração, está cheio de rancor, está cheio de mágoa, a sua língua fala mal de todo mundo, onde você encosta, você fala de um, você fala de outro, você não perdoa. Você quer saber que o negócio ainda exerce poder em você? É quando você fala daquilo e aquilo ainda mexe com você. Ou traz tristeza, ou traz raiva, mas mexe com você. Mexeu com você de alguma forma, você se... Ai, não gosto nem de falar desse assunto, não tem umas coisas assim? Ainda está aberta a ferida. Ainda está aberta a ferida. O pastor uma vez disse uma frase muito sensacional, é assim, ferida fechada, ministério aberto. Exato. Quando a ferida está fechada, aquilo já pode ser ensinado. E ministério, gente, não é um microfone, não é um púlpito, não é um palco, não é um terno, não é uma gravata. Ministério é serviço. Ou seja, onde você está, você é chamado para ser embaixador de Cristo nessa terra. Amém. Aonde você está, você pode ministrar sobre alguém, você pode ajudar alguém, você pode aconselhar alguém, você pode ouvir alguém. Mas você só vai fazer isso se você primeiro for ministrado. Eu não vou conseguir abrir os olhos de alguém se os meus olhos não foram abertos. Hoje eu só consigo falar isso porque eu entendi essa verdade. Então, assim como muitas vezes esses homens aqui não achavam que precisavam de libertação, a gente também acha que não precisa. E aí o que Jesus fala para eles que me chama muita atenção aqui no final? Contudo, vocês estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ei, quem matou Jesus não foram os ímpios, não. Foi o povo de Deus. Aquele que falava em nome de Deus. Não há espaço, às vezes, na nossa igreja, para a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Ninguém quer, gente. Ninguém quer, sabia? Porque assim, as pessoas pensam assim, eu vou lá para eu ouvir uma palavra, uma palestra, agora até palestra mais, e assim, né, umas músicas assim que são tão boas, né, que trazem uma paz. Ai, é minha dose para a semana. Você vem em busca de algo que não é o verdadeiro evangelho. É gostoso estar aqui? É gostoso, é maravilhoso, porque Deus se derrama e a gente é cheio, e isso é bom. Mas nós precisamos entender que nós precisamos muito mais dar do que receber. E à medida em que você dá, você é curado. E à medida em que você dá, você é liberto. E à medida em que você faz, você, quando menos esperar, aquilo que você buscou tanto vai estar batendo na sua porta. Amém. Mas quando você faz com a intenção correta, e a igreja está precisando ter esse olhos abertos, porque a minha história incluiu exatamente isso. Olha só, minha mãe então engravidou de mim com 16 anos, bem resumidamente. Aí ela disse para o meu pai biológico, estava grávida, e ele disse, não quero essa criança, aborta, tá aqui o dinheiro. Ela foi, tentou tirar minha vida, mas Deus tinha um plano maior. Ok. Ela pensou, e agora? O que eu vou fazer? Ela era uma adolescente órfã. A mãe dela tinha morrido, ela tinha 9 anos de idade. O pai era um alcoólatra, então
ela também não tinha como dar uma estrutura. Ela era apaixonada também por um outro homem. E aí ela pensou assim, vou dizer que ela é filha daquele outro lá, porque aquele outro lá pelo menos tem uma família. A mãe desse homem era uma mulher muito boa, já havia acolhido ela em alguns momentos na casa dela, então ela pensou, tá bacana, tá legal. Então ela mentiu a minha data de nascimento para poder dizer que eu era filha daquele outro homem, para ter um registro e ter um lugar para ficar. Minha mãe pediu para a mãe desse homem cuidar de mim, ela cuidou até os meus 5 anos de idade, ok. Só que nesse ponto da vida, minha mãe teve um encontro com Jesus. Gente, o encontro com Jesus, ele é maravilhoso. Ele transforma a nossa vida, não transforma? Se você parar para pensar como você conheceu Jesus, como você estava quando Jesus chegou na sua vida. E aí, não é gostoso? Mas às vezes a gente faz o quê? Igual ao casamento. No começo é aquela maravilha, é só os love, paixão, pega daqui, pega de lá, cheira daqui, cheira de lá, daqui a pouco já... Não aguenta mais ver a pessoa, não aguenta mais ouvir a voz da pessoa. Por quê? Porque você não vai criando mais essa intimidade. Você não vai criando mais esse tempo de qualidade. Não vai perdoando, vai guardando coisas, vai acumulando lixo. Enfim. A minha mãe teve esse encontro que mudou a vida dela de alguma forma. Mas ela conheceu aquele Deus. E ela como serva, aquele Deus, com o cajado na mão, sempre pronto para... Você errou, pá! E foi esse evangelho que ela passou para mim. Então ela trouxe eu para morar com ela nessa idade que eu tinha 5 anos, mas ela ainda não tinha nenhuma estrutura financeira, nem familiar, nem emocional, nada. E quando ela encontrava com algumas pessoas, ela contava a história dela, as pessoas ficavam com pena e falavam, faz o seguinte, vai tentar sua vida, arrumar um emprego que eu fico com a tua filha. E naquela época não tinha telefone celular, internet, nada disso, imagina, né? Sou jovem, mas não tão jovem. E aí o que acontecia? Eu ficava nessas casas e não via minha mãe. E eu não tenho lembrança, gente, da minha mãe sentando comigo e falando, olha filho, o negócio é o seguinte, eu vou ter que sair por um tempo, arrumar emprego, acertar a vida, blá, você vai ficar aqui e tal. Gente, não tinha isso. Vocês, pais e mães, tudo que vocês forem fazer com o filho de vocês, seja uma mínima coisa, levar uma criança pequena num dentista, conversa, explica, não põe medo, não fique impondo coisas assim, ou então não deixa de falar. É importante, a criança precisa se sentir participante da família, participante ali do momento. Nessas casas em que eu morei, em sua maioria, eu fui vítima de abuso sexual. Em quase todas elas. As pessoas se aproveitavam e diziam que se eu não me sujeitasse àquelas coisas, eu seria colocada na rua. E realmente eu não tinha para onde correr. Então eu era obrigada a me sujeitar daquela forma. E assim foi indo, passando. De tempos em tempos minha mãe me pegava, me levava para uma outra casa e assim ia. Quando eu tinha 11 anos de idade, aí a minha mãe revelou essa história para mim que eu contei inicialmente. Eu não sabia, na verdade, aquele homem que me registrou, ele nunca fez nada por mim também. Ele nunca me procurou, ele nunca me deu atenção. Eu tinha mais contato com a mãe dele. Mas a gente não criou esse vínculo de filho, de pai. Ele casou, teve outros filhos, está casado até hoje. Mas a gente não desenvolveu esse laço amoroso. Então eu cresci sem nenhuma referência familiar. Sem a figura paterna, minha mãe nunca estava presente. Uma hora estava na casa de um, na casa de outro, sendo abusada por um, por outro, por homens, por mulheres. Até também passei por isso. Então tudo isso acumulado dentro de mim. Ok, mas vamos lá, a gente conheceu Deus, Deus é maravilhoso, vamos lá, vamos para a igreja. Já morei até dentro da igreja e vamos ir. Minha mãe conta para mim essa história. Olha, você não nasceu na data que você nasceu, teu pai não é o teu pai. Ali entrou uma sentença na minha vida, a mentira. Porque toda vez que eu olhava para o meu documento, ali era tudo mentira. O nome do meu pai era mentira, a minha data de nascimento era mentira. Eu comecei a acreditar que eu era uma mentira, que a minha vida era uma mentira, que eu não tinha o direito de viver a minha verdadeira história. Imagina tudo isso dentro de mim. Ok, passado pouco tempo, a minha mãe conheceu um homem, se casou com ele, e mais uma vez o sonho de eu ter uma família perfeita foi criado na minha mente. Olha que bênção, esse homem maravilhoso que é diácono lá da igreja. Olha minha mãe grávida, nossa, agora eu vou ter um pai, chamava ele de pai. Agora eu vou ter uma família perfeita, tudo lindo, maravilhoso. Engano. Daí pouco tempo esse homem começou a abusar sexualmente de mim de formas muito mais intensas e violentas. E aí, imagina tudo isso dentro de mim. Minha mãe, quando eu tinha 14 anos, adoeceu e faleceu. Como que a gente fica com essa bagagem?
Não, filha, a única coisa que você não pode deixar é de servir a Deus. Mas eu não via esse amor de Deus na minha mãe comigo. Eu não via ela sentar conversar comigo. Ela não me contou as maiores coisas que eu conto aqui no livro, das coisas que ela vivenciou e tudo mais. Só que a gente não pode julgar. Enquanto eu vivia essa vida presa no que a minha mãe fez ou que deixou de fazer, eu estava me autodestruindo. Hoje eu consigo enxergar minha mãe totalmente diferente, porque o perdão, gente, ele traz junto com ele uma ótica, é a ótica de Cristo. Você começa a enxergar, puxa, ela não deu porque ela não tinha, ela não fez porque ela não sabia como, então não foi por mal, ela deu o que ela achou que era de melhor. Ela também não conhecia o Jesus libertador, ela conhecia a religião, que para ela foi suficiente, mas que não trouxe uma vida de liberdade. E Jesus não está preocupado apenas em nos levar para o céu, gente, porque no céu vai ser tudo lindo e perfeito. Não adianta, ai, Jesus vai voltar logo, ai, a gente vive em função disso, mas Jesus quer que a gente olhe para a terra, viva na terra e marque positivamente as pessoas que estão à nossa volta. A minha mãe vivia dentro da igreja, mas ela não marcou positivamente a minha vida. E aí, qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual o legado que nós estamos deixando para as pessoas à nossa volta? Uma religião? Um Cristo religioso? Um domingo? Foi isso que ela deixou para mim. Então eu ia para a igreja mesmo depois que ela morreu. Só que aí acumulou tudo aquilo, aquela sujeira, vai, guarda tudo. Deus, eu tenho que servir a Deus, eu não posso deixar de seguir a Deus. E começa a vir culpa, começa a vir condenação, começa a vir pensamentos, você não vale nada, você não tem valor. Porque uma das coisas, quando a minha mãe soube que eu estava sendo abusada, ela chamou a pastora, chamou isso, chamou todo mundo, estava todo mundo lá. E ela olhou para mim e falou assim, agora você vai escolher o que eu vou fazer com ele. Ei, eu vou escolher? A minha alegria era que, agora ela vai botar ele para fora. E ela não conseguiu fazer isso, mas por quê? Porque ela tinha carências emocionais, porque ela tinha falta dentro dela. Gente, nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos fazendo tudo errado. Estamos marcando negativamente a vida dos nossos filhos, estamos vomitando em cima deles, estamos marcando a próxima geração de uma forma doente. Você já leu a Bíblia? Você já fez isso? Você já fez aquilo? A gente fica impondo fardos pesados para os nossos filhos. Mas a gente não apresenta o Deus que ama, o Deus que é Pai. Pai é intimidade, você entra na casa do teu pai. Eu vejo pelo meu marido, as meninas têm liberdade com ele, nós temos 2 filhas. Sabe, pai, eu te amo, pai, abraça, pai, eu peço. Eu não tenho formalidades com o pai. Eu vivi uma vida de formalidades, uma vida, Deus todo-poderoso. Então, Deus, eu não posso nem falar isso pro Senhor, que você vai pensar de mim, ele já está dentro de você. Mas a gente não deixa essa fonte fluir, a gente não deixa essa fonte jorrar, porque a gente vive uma vida de formalidade. Deus soberano está sentado